Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Mauá. E hoje o nosso assunto será letramento matemático. E para essa formação, vocês terão participação da professora especialista em currículo Silvia e eu, professora especialista em currículo Carla. E conversaremos sobre letramento matemático, avaliando caminhos, material a aprender sempre e, por último, as referências. Começando então por o que é letramento matemático? Letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Na próxima tela, veremos o conceito de letramento matemático dentro da BNCC pela professora Maria Guinês Diniz, que é diretora do Matema. Ela vai explicar as principais mudanças que a BNCC traz para o componente de matemática. Olá, professor e gestor. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular no componente matemática. À primeira vista, pode parecer que a base não traz grandes mudanças no componente matemática, a não ser a mudança da terminologia, porque os antigos eixos passam a se chamar unidades temáticas, os conteúdos, objetos de conhecimento e os objetivos, habilidades. Mas a base muda bastante em termos de enfoque do que deve ser priorizado em matemática. Enquanto os discursos anteriores, os currículos anteriores, estavam pautados pela formação para o mundo do trabalho, a base enfatiza bastante o desenvolvimento de competências. Isso vai significar para cada professor, para cada escola, pensar com muito cuidado o seu currículo, uma vez que a base determina os conteúdos essenciais que os alunos devem aprender a cada série, mas não define a forma, o método, que é ele que de fato vai levar ao desenvolvimento das habilidades de maior complexidade e significação. Vale a pena falar de algumas mudanças específicas que aconteceram na matemática. Pode surpreender um novo eixo, desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é o eixo álgebra. E uma mudança no termo do eixo tratamento da informação, que agora se denomina unidade temática, probabilidade e estatística. Certamente a álgebra do Fundamental 1 vai exigir dos professores algum estudo e aprofundamento. Não se trata mais apenas de ensinar a calcular, mas do que está por trás das operações, das relações que existem entre as operações. Outra mudança que vale a pena destacar é a geometria no ensino fundamental 2. Há uma ênfase maior a partir do 7º ano no trabalho com plano cartesiano e com a geometria das transformações, que nem todos os professores tiveram sequer na sua formação inicial. Isso vai exigir também algum aprofundamento e estudo. Se vocês se lembram dos parâmetros curriculares, neles já estavam com muita ênfase o desenvolvimento da resolução de problemas, ou a resolução de problemas até como metodologia de ensino. Agora, a resolução de problemas é uma das macrocompetências que a matemática tem que assumir como sua. Além da competência da resolução de problemas, há uma ênfase também na investigação, no desenvolvimento de projetos e na modelagem. Tudo isso vai exigir dos professores ajustes, especialmente na forma de ensinar. Vale a pena destacar que a ênfase da matemática está no letramento matemático, ou seja, a matemática em uso, a matemática na resolução de situações, e não a matemática da técnica e das fórmulas. Para isso, é preciso investir em atividades que desenvolvam o raciocínio, a comunicação, a representação e, nesse sentido, a resolução de problemas e a investigação são as ferramentas para alcançar esse letramento. Na construção dos currículos, sejam das secretarias ou de cada escola, é preciso um cuidado com a progressão. A matemática sofreu poucas mudanças, mas há mudanças sem dúvida. Percebe-se uma preocupação com expectativas mais altas. A probabilidade é um exemplo, que começa já nas séries iniciais. A probabilidade no ensino fundamental, nas séries finais, antecipa alguns conhecimentos que hoje usualmente são do ensino médio. A geometria também
ganha uma dimensão diferente daquela que é tratada hoje, inclusive com o plano cartesiano, como eu citei anteriormente, já a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Uma outra mudança que impacta na progressão das séries é a álgebra do ensino fundamental 2, quando há uma menor ênfase no cálculo algébrico e maior preocupação em desenvolver nos alunos a noção de variação. As funções ganham uma dimensão maior do que o cálculo por si mesmo. Espero que essa breve conversa possa ajudá-lo a pensar em suas aulas no próximo ano e na elaboração dos currículos para quem for responsável por eles. Até breve. A BNCC traz uma mudança muito importante no enfoque da matemática do mundo do trabalho para competências. Essa mudança já nos traz a reflexão: para que trabalho eu formo o meu aluno? O mundo do trabalho está em constante mudança pelo avanço da tecnologia. Então, tenho que prepará-lo para funções e postos de trabalho que nem existem ainda. Daí vem o nosso segundo tópico, que diz que devemos valorizar a compreensão das relações e propriedades aritméticas. Não é suficiente que o estudante compreenda uma determinada operação aritmética para depois aplicar essa operação na resolução de um problema, que em paralelo a isso existe a pergunta: o que é problema? O que é ter atitude investigativa? O que é modelagem matemática? Para se utilizar de determinada estratégia, o estudante também deve estar familiarizado com o uso dessa estratégia. Para uma nova valorização da álgebra, desde os anos iniciais, como estudo das relações e uma mudança no aprofundamento do estudo do plano cartesiano com a geometria das transformações. A matemática tem como responsabilidade a competência da resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos e a modelagem. Isso tudo está ligado à matemática em uso. Isto é letramento matemático. A resolução de problemas, a formação do leitor e do escritor em matemática, o desenvolvimento da capacidade de argumentar e justificar raciocínios são alguns aspectos diretamente relacionados ao letramento matemático e que fazem com que a matemática ganhe valor a vida toda. Dessa valorização do letramento decorre a primeira implicação para o ensino que você vai desenvolver em suas aulas, ainda que a base não aborde a metodologia. Dessa forma, podemos refletir que o letramento matemático vai além dos objetos de conhecimento. Ele está amplamente ligado ao desenvolvimento de habilidades, passando pelo ponto forte chamado metodologia. Dessa forma, devemos utilizar metodologias que favoreçam a participação do aluno dentro do seu processo cognitivo. O letramento é definido como a capacidade de um indivíduo identificar e compreender o papel que a matemática desempenha no mundo, de fazer julgamentos bem fundamentados e de usar e se envolver na resolução matemática das necessidades da sua vida, enquanto cidadão construtivo, preocupado e reflexivo. Nessa perspectiva, o conceito de um sujeito matematicamente letrado é aquele capaz de utilizar ideias matemáticas como uma lente para a leitura do mundo à sua volta. No Seminário Internacional de Educação Matemática, os pesquisadores Maria Isabel e Glauco Aguiar realizaram um levantamento sobre o PISA e as avaliações matemáticas. Trazem para o PISA o letramento matemático reflete uma perspectiva relacionada a uma visão mais ampla das práticas sociais que utilizam a matemática e que, portanto, reforçam o papel social da educação matemática, cuja responsabilidade é estabelecer o elo entre os conteúdos escolares e o cotidiano do aluno. Dentro da perspectiva do letramento matemático, temos alguns questionamentos. As avaliações são capazes de indicar os avanços no letramento matemático? As decisões metodológicas são capazes de desenvolver o letramento matemático? Pensando na primeira pergunta, as avaliações são capazes de indicar os avanços no letramento matemático? Particularmente, em matemática, as competências são avaliadas em itens que abrangem desde a realização das operações básicas até as habilidades de alta ordem, envolvendo raciocínio e descobertas matemáticas. Em matemática, o letramento é avaliado em termos de 3 dimensões.
O conteúdo de matemática, definido primeiramente em termos de conceitos matemáticos mais amplos, como estimativa, mudança e crescimento, espaço e forma, raciocínio lógico, incerteza e dependências e relações. E, secundariamente, em relação a ramos do currículo, como relações numéricas, álgebra, geometria e tratamento da informação. O processo da matemática, definido pelas competências matemáticas gerais, essas incluem o uso da linguagem matemática, escolha de modelos e procedimentos e habilidades de resolução de problemas. No entanto, a ideia não é separar essas habilidades em diferentes itens de teste, já que se pressupõe que uma série de competências será necessária para desempenhar qualquer tarefa matemática. Essas competências são organizadas em 3 classes. A primeira consiste na realização de operações simples. A segunda exige o estabelecimento de conexões para resolver problemas. A terceira consiste de raciocínio matemático, generalização e descobertas, e exige que os alunos façam análises, identifiquem elementos matemáticos de uma dada situação e proponham problemas. Os contextos compreendidos como as situações nas quais a matemática é usada, variando de contextos particulares àqueles relacionados com questões científicas e públicas mais amplas. Essas habilidades são sintetizadas em 3 grupos. Reprodução, que compreende os processos cognitivos que são requeridos para que o aluno demonstre as habilidades matemáticas que estão ligadas de maneira muito próxima ao que é usualmente entendido como conteúdo. Conexão envolve os processos cognitivos exigidos para que o aluno possa demonstrar habilidades relacionadas ao saber fazer, mesmo que de maneira incipiente. E por último, reflexão. Desenvolve-se a partir do grupo de conexão, mas abrange habilidades necessárias para a resolução de tarefas que precisam de um pensamento matemático mais amplo, exigindo insight, reflexão e até mesmo criatividade para a resolução do problema. Eu agradeço a atenção e passo a palavra para a Silvia, que dará continuidade à formação. Obrigado, Carla. Vamos olhar a avaliação pela concepção de conexão e reflexão dentro da avaliação do CAED. Destacamos aqui 3 habilidades avaliadas na AP1 do primeiro bimestre, na primeira série do ensino médio. Então, nós temos aqui a habilidade do ensino fundamental, 6º ano de matemática 08, reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações e relacioná-las a pontos na reta numérica. Depois nós vamos ver uma questão sobre a habilidade do ensino fundamental 6º ano de matemática 32. Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisa sobre diferentes contextos apresentados pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráfico. E para finalizar, vamos ver uma habilidade do ensino médio, do 1º ao 3º ano de matemática, habilidade 406. Interpretar tabelas e gráficos de frequência com base em dados de pesquisa por amostras, estatísticas, incluindo ou não uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra. Então, a primeira habilidade, ela traz aqui a seguinte questão. Em uma prova de uma gincana de matemática, Cecília informou aos colegas de outras equipes que iniciará a leitura de um livro que possui um total de 540 páginas. A razão de 144 por 36 páginas por dia. Vencerá a prova a equipe que acertar primeiro a quantidade de dias que Cecília levará para ler esse livro. Qual deve ser a resposta da equipe vencedora? Essa questão investiga a capacidade de um estudante resolver situações, problema, envolvendo a razão de grandezas de espécies diferentes. O aluno, para resolver essa questão, pode se valer de estratégias pessoais,
que nem sempre essas estratégias pessoais são valorizadas na nossa aula. Esse é um exemplo de avaliação da habilidade de reflexão dentro da concepção de letramento matemático. Então, aqui a gente já chama a atenção para, dentro das nossas aulas, valorizarmos o aspecto de estratégias pessoais na resolução de problemas. Essa outra questão traz que em uma rede de academias de ginástica que atende 630 pessoas por dia, a fim de conhecer melhor o perfil dos seus clientes, foi feito um levantamento sobre as idades desses clientes, o qual retornou o resultado apresentado no gráfico abaixo. Então, nós temos aqui o nosso gráfico e o aluno tem que responder a seguinte questão: quantos clientes dessa rede de academia possuem idades entre 18 e 36 anos? Essa atividade investiga a capacidade de o estudante utilizar os dados apresentados em gráficos de barras na resolução de problemas. Para resolver esse item, o estudante deve compreender a situação-problema e analisar o gráfico apresentado, compreendendo que a noção apresentada na lateral esquerda do gráfico se refere ao intervalo de dados observados, que, com a exceção do primeiro intervalo de baixo para cima, que contém o limite inferior e superior do intervalo de idades, todo o restante possui somente o valor final do intervalo. Observamos a importância de dominar os signos, a representação simbólica que está embutida dentro das nossas aulas de matemática, para uma boa compreensão de textos e informações, bem como fazer inferências. Então, aqui a gente também tem um exemplo de uma questão que nos ajuda a avançar no letramento matemático dos alunos. Então, nós conseguimos observar aqui como ele está fazendo a leitura desses signos matemáticos e mesmo a interpretação de textos que aparece aí nas mídias. Nesta questão, temos o gerente de uma empresa anotou uma tabela contendo a carga horária diária, a idade e o salário de seus 5 novos funcionários. A variação máxima entre as cargas horárias diárias, entre as idades e entre os salários desses 5 funcionários são respectivamente. Aqui nós temos a habilidade de construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra. Aqui percebemos a interpretação de tabelas de frequência e inferência. Então, aqui é um ponto importante da nossa avaliação que mostra que o nosso aluno está compreendendo a conexão, que envolve os processos cognitivos exigidos para que o aluno possa demonstrar habilidades relacionadas ao saber fazer, mesmo que de maneira incipiente. Então, nós temos dentro da nossa avaliação, nós podemos verificar os avanços dentro do letramento matemático, quando, além das questões que são próprias do ensino da matemática, nós também incorporamos questões que trazem contextualizações, que ele possa fazer ali uma reflexão em cima dos exercícios. Com uma boa avaliação, nós podemos decidir caminhos. O que eu posso progredir com o meu aluno dentro daquilo que eu observei? Então, aqui nós utilizamos como base a avaliação do CAED. Na avaliação do CAED, ela já traz questões dentro das 3 concepções que nós já conversamos. Então, é um exemplo de avaliação
que a gente pode fazer nas nossas aulas, né? O modelo que a gente pode seguir e que nos ajuda a perceber o avanço dos nossos alunos dentro do letramento matemático. E dentro de como o nosso aluno está se saindo dentro dessas avaliações, nós conseguimos decidir os nossos caminhos. Bom, e agora nós vamos pensar como que nós vamos decidir esses caminhos dentro do nosso material Aprender Sempre. Partindo de considerações sobre o aspecto das competências socioemocionais envolvidas na aprendizagem matemática, o desenvolvimento do letramento matemático, nós devemos nos apoiar dentro de metodologias ativas. Será que essas metodologias elas aparecem dentro do nosso material? Vamos observar aqui que nós temos um caderno do professor. Então, dentro do material de orientação do professor, nós temos a lapela, essa lapela azul, né, que vai mostrar ali ideias de como realizar essa atividade. Essas indicações, elas foram propostas pelo professor que criou essa atividade, pelo grupo de professores que criaram essa atividade. Então, é muito interessante nós observarmos essa parte. Então, eu vou ampliar aqui a parte que está em azul, né? Que fala aqui do iniciando, e vamos verificar aqui nessa parte amarela que nós já temos uma metodologia ativa, né? E nós vamos perceber no decorrer do nosso texto que ela trata-se da aprendizagem entre pares. Então, nós temos aqui para começar. Verifique através de exemplos na lousa se reconhece, né? Então, vamos verificar se os alunos verifiquem através de exemplos na lousa se reconhecem a representação de uma razão por meio de uma fração e o seu significado. Então, aqui no material do professor, há orientações que indicam as metodologias ativas pensadas para cada sequência de atividades. Nesse exemplo que estamos destacando, temos uma orientação da aprendizagem entre pares, onde o professor vai iniciar com o levantamento de hipóteses. Então, dentro da aprendizagem entre pares, depois que o professor faz esse levantamento de hipótese, ele decide se precisa reexplicar o conteúdo ou se ele pode partir para uma atividade em pares, que seria o quê? Esse em pares é entre grupos, entre eles, né? Entre os alunos. Então, se eu observar que menos de 30% dos meus alunos não conseguiram responder a questão, então eu preciso dar uma nova explicação. Se eu perceber que ficou entre 30% e 70%, aí eu posso partir para uma outra parte, que é o quê? Sugira que os estudantes dialoguem entre si, troquem informações e resolvam a atividade proposta. Então, nesse exemplo, temos uma orientação de aprendizagem entre pares, onde o professor inicia com o levantamento de hipótese e a seguir pode tomar a decisão de agrupar ou de retomar o conteúdo, né? Então, dentro da aprendizagem entre pares, fica essa questão, né? Você pode fazer o levantamento das hipóteses, né, da primeira resposta, de várias formas que você achar mais adequado. Então, nós temos aqui, a partir das orientações, o professor pode organizar a aula, utilizar a metodologia de aprendizagem entre pares. Esta é a sugestão que esse material nos traz. Mas você pode também pensar em outras metodologias ativas para trabalhar em sala de aula. Então, finalizando, o que ele tem aqui? Depois de uma breve sondagem das respostas, faça a correção oral e escrita na lousa, de modo a promover uma discussão entre os estudantes. Então,
Você já fez o levantamento de hipóteses, já dividiu, e aí você vai fazer o quê? A correção. Toda vez que a gente faz essa correção, a gente tem que tomar uma nova decisão, que é ou eu trabalho novamente outras questões do mesmo assunto, se for o caso, dependendo do resultado que eu tenho ali das discussões, ou eu posso também explorar outras metodologias ativas, ou então simplesmente seguir o conteúdo se o meu objetivo já foi alcançado. Então, neste momento aqui, né, ele pode tirar dúvidas, sendo válido abrir um novo debate, fazendo uso de outras estratégias que possibilitem a aprendizagem. Então, o material ele traz uma sugestão de metodologia ativa, mas ao mesmo tempo também ele deixa aberto para que você utilize uma outra metodologia que achar mais interessante, tá? Aqui eu coloquei ali, por exemplo, a rotação por estações. Então, eu vou utilizar uma aprendizagem entre pares, depois eu posso utilizar ali até uma rotação por estações na sequência do material, certo? Bom, um outro ponto que a gente também pode observar dentro do nosso material é as questões. Então, dentro da perspectiva de trabalhar o processo da matemática, definida lá nas competências matemáticas gerais, que inclui procedimentos e habilidades de resolução de problemas, que indique elementos matemáticos de uma situação-problema, destacamos que este material Aprender Sempre apresenta também temas interdisciplinares. Então, aqui nessa atividade, eu destaquei aqui o exemplo, né? A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes e uma área territorial de 693.453 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Então, também utilizando aqui o material Aprender Sempre, nós vamos aí garantir também a resolução de problemas e também, em alguns momentos, a interdisciplinariedade. Um outro exemplo aqui, dentro de contextos, né, que compreende as situações nas quais a matemática é usada, variando de contextos particulares, aqueles relacionados a questões científicas e públicas mais amplas. Temos também exercícios e atividades, como é o caso desse daqui. Para calcular o gasto de energia mensal de um aparelho elétrico, podemos utilizar a fórmula a seguir. Então, nós também temos aqui contextos do nosso dia a dia, né? Então, focando ali no letramento matemático, como a matemática que a gente vai utilizar no dia a dia. Ser uma pessoa letrada matematicamente, desenvolver o letramento matemático, ou seja, ser capaz de sozinho formular, compreender, empregar a matemática em diversos contextos no dia a dia. Então, esse aqui é o nosso objetivo, né? Formarmos pessoas letradas matematicamente, passando pelas nossas escolhas metodológicas e como avaliamos esse processo. Então, precisamos aí fazer um par, né, um conjugado, as metodologias que escolhemos, né, as atividades com intencionalidade que nós escolhemos trabalhar, no caso aqui nós sugerimos o Aprender Sempre, e também como avaliamos, né? Nós não podemos ficar apenas na avaliação, apenas do conteúdo matemático. Nós temos que entrar lá dentro das reflexões e contextualizações. Correto? Então, para finalizarmos, vamos deixar aqui as nossas referências
tá? Para que vocês estudem e se aprofundem dentro do tema. Aqui mais a nossa referência. E agradecemos a todos pela participação e muito obrigado.